Oi, gente, boa noite. Bem-vindos à live de hoje. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, também a Camila, para a gente poder começar o tema de hoje, tá bom? Eu vou perguntar a você se tá dando para me ver bem, a internet tá boa? Pessoas perguntando, o Max, lembro, lógico, João Vitor, tudo bem? Juliana, tudo bem? Gente, eu tô um pouquinho nervoso, é normal, porque é a primeira vez, tá? Camila, boa noite. Boa noite. Ah, boa noite, Tá tudo meu bem? cabelo, tá capacete. Tá bom para vocês visualizarem? Tá bom? Eu acho que você Acho que pode chegar um pouquinho pro lado, pro Ronan ficar tá certinho sujo. na tela. Olha só, minha lente estava suja, gente. Que diferença. Dá para Pessoal, ver? dá para ver. Aqui para mim tá ótimo. Para vocês que estão assistindo, tá bem também? Gente, todo mundo entrando, que legal. Simone do curso técnico, saudade. Muita gente, que legal. Esperar um pouquinho até que as pessoas entrem, mais uns 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Vou Gente, ver quem vai entrar. hoje nós vamos falar sobre o CODA, a Libras e as perspectivas de vida, né? Você sabe o que é um CODA, como é que se dá o processo de comunicação, se ele aprende o português ou a Libras primeiro. O pessoal está falando que está vendo bem, que ótimo. Camila, quiser falar alguma coisa rapidinho, pode também. Eu queria gostaria de agradecer por compartilhar conhecimento, né? Tem algumas pessoas que não sabem, né, o significado real da língua de sinais. Tem alguns que não sabem o que que é coda, né? Como que nós né, vivemos assim na comunidade surda. Tem alguns mitos, né? Não? Mitos? Isso. Isso. Tem alguns mitos sobre o Coda, eles pensam que sabe tudo, que é foda, não tem nada disso. Então, a gente quer tirar, né, alguns desses mitos e passar mesmo a real para vocês. Exatamente. E também para as pessoas também que estão assistindo que não conhecem a língua de sinais, não sabem como é o trabalho de um tradutor intérprete, como é a vida das pessoas surdas. Hoje o Ronan está aqui para explicar isso também. Então nós queremos detalhar para que vocês gostem, aprendam também. Ah, antes de começar também, parabéns a todos os estudantes. Hoje é dia do estudante, né? Também eu acho que é dia do advogado. Então, se tiver uma pessoa que trabalha com isso, parabéns de antemão. Bom, eu acho que já tá bom para Aí, começar. ó. Esqueci sua irmã, né, Ronan? Sua irmã fala linda. É namorada? Não, é irmã. Você quer namorar? Não, é a irmã dele. Já temos 18 pessoas aqui com a gente, que legal. Bom, vamos começar então? Aí que Então, nós uma vamos boa noite. fazer. O Bruno, ele vai, que é difícil fazer o bimodal, É, muito isso. difícil. Então, por quê que é difícil? Porque a Libras é uma língua e o português é outra língua. Então, tem estruturas totalmente diferentes. Então, quando o Bruno, quer se sinal, Bruno? Deu branco, Bruno. Quando ele for falar, eu sinalizo e quando eu falar, o Bruno sinaliza. Tá bom? Então, pode começar, Bruno. Então, gente, boa noite para vocês de novo. Eu vou desativar os comentários para não atrapalhar a Camila na sinalização, tá bom? Mas vocês sintam-se à vontade para perguntar a hora que quiser, para participar aqui da nossa conversa, tá? Tem a caixinha de perguntas aqui embaixo, é só mandar que ao final ou ao longo da live a gente vai respondendo, tá bom?
Deixa eu ver como é que faz isso aqui, né? Achei. Beleza. Mas então as perguntas estão aqui, podem mandar à vontade. Gente, para começar, pegar meus óculos aqui, senão não vou enxergar. Eu queria deixar uma frase que eu acho muito importante para a nossa reflexão. Ela diz o seguinte: quando eu estava lá atrás aprendendo língua de sinais, estava lendo um artigo e me deparei com essa frase, eu achei ela super interessante. Ela diz o seguinte: se ainda é possível formular alguma teoria de comunicação, esta terá que ter certamente a feição de uma comunicação que inclua as pessoas e não apenas as distraia de suas mazelas e do forte processo de exclusão social a que estão submetidos. Essa frase é de 2001 e o autor dela é o Marcelo Rubens Paiva. Eu acho essa frase muito importante para que nós reflitamos no seguinte: estamos realmente construindo uma sociedade justa e inclusiva? Estamos preparados para lidar com a questão da acessibilidade? Uma pessoa surda, por exemplo, que é o alvo da nossa conversa de hoje, caso ela esteja em algum lugar que eu trabalho, seja eu um advogado, um administrador, um atendente, ou até mesmo um caixa de supermercado, seja quem for, eu sou capaz de estabelecer uma comunicação com essa pessoa? Eu consigo me colocar no lugar dela, imaginar qual a dificuldade que ela tem? Será que a gente de fato está fazendo isso? Muito importante pensar nisso, né? Porque às vezes olhar para o outro é difícil, porque olhar a nós mesmos pode ser complicado. Mas então fica aí a reflexão. Mas, para começar, no nosso tema de hoje, que é Coda e Libras, perspectivas de vida. Primeiramente, a gente tem que saber do que se trata esse assunto. Por isso que a Camila está aqui para conversar com a gente. Camila, o que é um Coda? Bom, CODA, ele é uma sigla americana. Eu não sei nem português, gente. Eu sei Libras, não sei português, muito menos inglês. Mas as siglas são filhos de pais surdos, né? Tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas se o pai for ouvinte e a mãe é surda, é CODA também, tá? Só que aí, mais provável que esse CODA aprenda primeiro o português, né? E depois que vem a língua de sinais, que é o mais fácil por a criança, né, ouvir. No meu caso, não. No meu caso, meus pais são surdos, então são os dois. Então, literalmente, a minha primeira língua foi a língua de sinais. Isso é muito interessante, porque a maioria de nós teve como aprendizado a língua portuguesa primeiro, né? Camila, os seus pais, eles usam a língua de sinais? Sim, eles usam a língua de sinais. Podemos dizer que dentro dos surdos tem várias identidades. E no caso dos meus pais, muitos falam que são surdos puros, né? Que é língua de sinais mesmo. Eles não sabem o português. Algumas palavrinhas soltas mesmo, mas bem soltas, mas no caso deles é só língua de sinais. Ah, sim. E como que era a comunicação dentro de casa? Era fácil? Como é que funcionava? Ó, para mim foi super tranquilo, super fácil, porque dentro ali de casa, então eu acredito que eu pequenininha tinha muitos apontamentos, então eu aprendi a língua de sinais com eles. Então para mim era normal, porque era só eu, por ser mais velha, né? Eu tenho um irmão, o Felipe, ele tem 29 anos, 3 anos mais novo que eu. Então para mim foi super tranquilo, não vi dificuldade. E você aprendeu primeiro a Libras e depois a língua portuguesa, né? Você travou, Bruno. E estão me vendo? Fala de novo. Tô vendo. Você aprendeu Travou. primeiro a Libras. Tá dando para me ver ou não? Bruno De travou. novo. Ixi, melhorou? Melhorou agora. Ótimo. Você aprendeu primeiro a Libras e não a língua portuguesa, né? Você aprendeu português então quando?
Nossa, assim, pelos relatos da minha família, geralmente as crianças eles aprendem a primeira palavrinha papai, mamãe, né? A minha palavrinha não foi papai, mamãe. A minha família, né? Eles pensavam que eu era muda, mas eles sabiam que eu escutava, porque eles me chamavam quando tinha algum barulho eu olhava, mas eu não oralizava. E teve uma vez que minha avó Geralda, né? Na verdade, ela não é minha avó, não. Ela é tia-avó, ela é tia da minha mãe. Mas eu considero ela como vó. E ela falou que estava cortando frango e tinha um gatinho, né? Minhando lá. E eu fui remendando as gatas. Minhau. Então, minha primeira palavrinha, né? Que eles me falaram foi minhau. Aí minha avó olhou e falou assim: Nossa, ela fala! E foi aquela festa. E minha avó falou com a minha mãe para me levar mais na casa deles, por causa dos meus primos, para me melhorar a minha comunicação. E assistir muita televisão. Então, eu assistia televisão o dia inteiro para me conseguir melhorar a minha comunicação. Mas eu era tipo índio, sabe? Eu começava tudo errado. Tudo errado, sim, né? Sem. É, bom, na sua infância, então, o seu contato foi maior com a língua de sinais, apesar de você ter conversado também bastante língua portuguesa com a ajuda dos seus familiares, né? Mas falando da Libras em si, qual que é a importância dela para os seus pais? O Ronan também pode explicar isso para a gente. Ó, bom, assim, a importância da língua de sinais, porque é a primeira língua deles. Então, eles conseguem se comunicar. Então, assim, no meu caso, quando eu queria água, falava água. Então, minha mãe sabia o que eu queria. Se eu estivesse chorando, às vezes eu estaria chorando querendo biscoito. E não leite, e não mamadeira, porque criança tem isso. Então, eu sinalizava biscoito. Então, minha mãe sabia o que eu queria e me dava, né? Me proporcionava aquilo. Então, isso é muito importante na aquisição de linguagem, porque nessa comunicação eles conseguem se comunicar, né, através disso. Então, por isso que eu aprendi, né, a língua de sinais por causa deles, mas tive muita dificuldade no português. Então, assim, como coda, eu tive muita vantagem de aprender a língua de sinais, mas eu tive uma desvantagem de aprender o português, porque às vezes quando meu tio, minha tia chegava perto de mim e falava assim, Camila, cadê seu pai? Aí eu respondia, seu pai foi trabalhar, mas eu tinha que dizer meu pai. E na escola, aí o Bruno travou. Espera um Eu pouquinho. acho que é o seu. Gente, vocês estão me vendo aqui? Eu tô travada, a Camila tô travada. Quem travou? Quem tá travado? Aí, ó, era a Camila que travou, né? Vocês estão me vendo bem? A Camila quem travou, né? Tá. Vamos esperar ela voltar. Bom, enquanto isso, gente, se vocês tiverem dúvida, podem mandar tranquilamente, tá bom? Eu percebi que eu esqueci de me apresentar e a Camila também. Aí na hora que ela voltar, a gente conversa rapidinho. Tá todo mundo falando aqui pra Camila. Chamá-la de novo. Sim, 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 sim. Eu não lembro por que que vocês estão respondendo sim, mas ok. Camila voltou, que ótimo. Uai, voltei. Aqui o problema não foi meu, não, viu? Aí eu pensei que foi seu, desculpa, eu tava aqui, meu nome realmente entra, né, meu filho? Paciência. Onde que eu parei?
Bom, vamos lá então. Gente, eu vou desativar o comentário de novo, tá? A gente estava falando sobre a Não, aí eu tô importância da Libras. falando de Libras, aí eu tô falando do português, a minha dificuldade. Aonde que eu parei? Não me lembro, se quiser retomar rapidinho, pode também. Então eu tive a vontade de aprender a língua de sinais, mas eu tive a desvantagem da língua portuguesa. Então, eu falava muito errado. Então, minha tia às vezes perguntava assim: Ô, Camila, cadê seu pai? Aí eu respondia: seu pai foi trabalhar. Às vezes eu falava o meu pai. E na escola, na primeira série, eu tomei bomba. Na primeira série. Por quê? Eu não tive o auxílio de fazer trabalho para casa em casa. E meus pais não saberem o português, que a primeira língua deles é a Libras. E até hoje eu tenho uma dificuldade no português. Só que aí, depois que eu voltei a estudar, fiz faculdade, agora estou fazendo minha pós, então, com a constância de leitura e tudo, eu melhorei bastante, até minha fala, eu melhorei bastante. Mas até hoje, eu escrevo meio em libras, meio assim, de trás para frente. Então, quando me pede para fazer relatório, para mim é um terror. Mas eu faço, né? Melhorei bastante. Mas é essa comunicação em casa, né, com meus pais. Então, a vantagem do surdo é a língua de sinais, porque eles conseguem expressar, né? Então, o Ronan até pode falar, eu acho legal, irmão. Eu acho legal porque a família do Ronan sabe comunicar com ele em Libras. Então, acho isso lindo. Por quê? 95% das famílias dos surdos, que nascem surdos, a família são ouvintes, né? E ao contrário, né? Os surdos que nascem em famílias. Oh, gente, bolei. 95% das famílias ouvintes nascem surdos. Então, não tem esse negócio de meio a meio, né? E vice-versa. Então, quando o surdo nasce numa família, a maioria é ouvinte, né? Ou quando os pais são surdos, o filho nasce no ouvinte. É um ou outro que tem uma genética que, quando tem um surdo, nasce surdo, mas isso é raro. Então, na família aqui do Ronan, eles se comunicam em Libras. Eu queria saber, Ronan, como é que a sua comunicação de pequenininho, a sua família teve que aprender Libras, como é que foi? Bom, mas né, quando é pequenininho, né, eu tive contato com surdos só na escola, né, na autoescola, na cidade de Contagem, quando eu estudava lá, então eu tive contato com os surdos só na escola. Aí eu comecei a aprender a língua de sinais, o básico lá. Comecei a aprender, comecei a visualizar, aprender, né, aprender todos os sinais com os surdos dentro da escola, né, desde pequenininho. E depois que eu mudei para outra cidade, aqui em Barreira, na região de Barreira, eu comecei a estudar. E lá teve também a inclusão, né? Então, de comunicação com os outros surdos normais. Só que, assim, eu não sabia muito a língua de sinais. Eu ficava olhando os outros surdos sinalizar. Eu comecei a aprender a língua de sinais com eles. Alguns surdos me ensinavam alguns sinais sinalizar. Eu fui pegando o jeito deles. E isso fui crescendo, né? Então, fui para outra escola. Então, também tinha também inclusão lá com os surdos, né? A gente, né, se comunicava ali, compartilhavam. Né? Tinha alguns surdos que olhavam, queria aprender Libras também, e eu ensinava também para eles, mas na escola, na escola na hora do lanche, na hora do recreio. Ai, que legal, o sininho, gente, recreio, que legal. Você viu o sinal que ele fez? Recreio, legal. Né? Então, lá na hora do intervalo, né, a gente aí conversava com os outros surdos nesse momento. E só que assim, a gente juntava mais eu comunicava mais com os surdos, com os ouvintes não, mas eu tinha alguns amigos ouvintes que eu tinha contato com eles, mas os ouvintes também tinham vontade, né, de aprender livros, eles se aproximavam da gente, e a gente se desenvolvia. Depois eu fui para outra escola, também tinha, né, e me formei, né, já me formei no ensino médio. Agora, na minha família foi complicado. A comunicação, a gente não tinha tanta comunicação, não, foi bem difícil. Mas minha família sabe um pouco de Libras.
A minha mãe, ela fez um curso de Libras na FENENS, né? Fez os cursos, aprendeu, fez sinalizar. Aí foi, eu consigo comunicar com a minha mãe numa boa, né? Foi aprendendo, fui passar algumas coisas para ela e a gente foi se comunicando por de sinais. Então hoje ela sabe, o meu pai também sabe a língua de sinais. Ele usa mais da datilologia, ele já tá craque na datilologia, muito bom. Então aí eu consigo comunicar com ele. A irmã também sabe a língua de sinais. Ela sabe o básico, né? Tá aprendendo, desenvolvendo, mas nós se comunicamos tranquilamente, né? Então, hoje está tranquilo. Mas é muito importante da família se comunicar, ter o contato, né, com a língua de sinais, desde pequenininho. Porque a gente, né, cria aquele sentimento com a família. E por tudo é muito satisfatório isso, né, dessa inclusão, dessa comunicação. É muito bom. Muito bem, exatamente isso. A língua de sinais ela é importante em todos os aspectos, porque aí eu já pego um gancho para a próxima pergunta. A Libras, ela é reconhecida enquanto língua através da Lei 10.436 de 2002. E também nós temos um decreto, que é o 5626, que regulamenta essa lei. Então a gente percebe que ao longo do tempo, vamos colocar a partir do reconhecimento da Libras enquanto língua. Nós tivemos, tá Fala dando de para entender? novo. Decreto. O decreto 5626, me ouvindo? Temos o decreto 5626 que regulamenta a Libras pela lei, né? E aí vamos pegar então a partir do ano de 2002. Nós tivemos uma série de avanços nos estudos da língua de sinais. Ela teve um crescimento gigantesco por causa de todo esse processo, né? E aí, Camila, eu queria saber o seguinte: os avanços dos estudos da língua de sinais. Camila travou de novo. Queria saber Travou, o né? que? Não escutei a pergunta. Vou repetir. Os De novo. avanços, tá ouvindo? O avanço. Os avanços dos estudos na língua de sinais, eles impactaram a vida de você de alguma forma? Melhorou a comunicação? Travando. Acho que é eu que tô travando, né? Eu vou fazer em língua de sinais. Os estudos na Libras ajudaram a melhorar alguma coisa na língua de sinais, na comunicação de vocês? Gente, demais da conta. Vocês estão me ouvindo? Normal? Vocês estão me Eu ouvindo? tô. Tá tranquilo. Pode falar. Ah, tá. Porque pra mim tá dando uma travadinha, mas eu vou falar. Qualquer coisa você fala se tá travando. Pois é. Então, assim, eu aprendi. Vamos lá atrás primeiro. Eu aprendi a língua de sinais com os meus pais. Mas não era aquela língua de sinais fluente. Por quê? Porque a gente, dentro de casa, tem uma comunicação mais caseira. Tipo, às vezes que ele tivesse fazer água, às vezes eu fazia água assim. Ou então, quando tinha cachorro, a gente fazia cachorro assim. Ou então, às vezes, só de olhar, minha mãe já sabia o que eu queria. Então, eu sabia a língua de sinais de comunicar com a minha mãe, com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai. Só que na igreja, eu tinha um surdo lá, que é o Natan, o sinal dele é esse, o Natan, o sinal dele é esse. E ele era um surdo da igreja. Então, aí eu comecei a ter interesse de passar o culto para ele. Então, eu falo que o Natan foi o meu primeiro ministério na igreja, que surgiu ali. Né? Eu sou intérprete na igreja tem mais de 17 anos. Eu sou intérprete, 17, 18 anos. Aí eu fui pensar, assim, vou fazer curso de Libras, mas eu vou fazer a prova para passar. Eu pensava que eu sabia tudo. Quando eu cheguei no curso, eu vi que não era aquilo. Às vezes, os sinais que eu usava com meus pais em casa, eram aqueles sinais caseiros, não é que era errado, que eu comunicava com os meus pais. Então, no curso de Libras, eu comecei a fazer, meu primeiro curso de Libras foi na EFATAM, da Batista da Lagoinha. Meu primeiro professor foi o Osmano, o sinal dele é esse. O Osmano, meu primeiro professor. Aí que eu comecei a aprender a língua de sinais, e aí, beleza, eu parei na igreja. Fiquei
né? Anos interpretando na igreja em contexto religioso. Tem uns 4, 5 anos atrás, que aí eu formei o ensino médio, fiz o curso técnico de administração e comecei a trabalhar na FENENS como coordenadora intérprete. Eu tinha 69 funcionários surdos. Ali que eu comecei a desembolar na Libras. Eu falei, porque lá eu convivi com várias identidades surdas, várias. Então, ali que eu fui pegando o jeito do surdo, aprendi a falar até palavrão. Aprendi a falar com eles. Então, ali eu comecei a desenvolver e eu vi a necessidade da interpretação, né? Aí eu formei recursos humanos e no ano passado eu comecei a interpretar no contexto educacional. Aí que eu vi que era diferente na empresa, que eu interpretava palestras, reuniões, diferente que da igreja. Aí que eu vi, falei assim, gente, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais teoria. E aí comecei a fazer a minha pós-graduação. Eu faço, no momento, tradução, interpretação e docência, em Libras. E todos os dias eu aprendo. Aí, no ano passado, eu comecei a trabalhar na IFMG, no curso técnico de energias renováveis, né? Que a aluna, o sinal dela é essa, Jéssica. Ela falou que ia assistir, não sei se ela está assistindo. E, nossa, aí que o meu sovaco suou, gente, porque aí era matérias de química e física. Suou. Falei, meu Deus. Aí eu te interpretar, aí eu aprendi um monte de sinais nesse contexto. Então, todos os dias eu aprendo. Aí agora, recentemente, fui para a Rede Minas. Então, a gente está lá, faz o trabalho voluntário lá, interpretando a Rede Minas. Outro contexto, porque entra a parte técnica, a parte de sinalizar, né? Tem o enquadramento. Olha tantas coisas que eu aprendi. E no ano que vem eu vou começar a fazer letras livres. Vamos lá, e lá vamos nós, né? Mais 4 anos estudando. Então, gente, Libras é para sempre. Não tem jeito. Por quê? A língua de sinais, o português ele não tem a estrutura dele, não vai modificando. A língua de sinais é a mesma coisa. Ele vai se modificando. E se você não tiver constantemente com a comunidade surda, você fica para trás. Porque eles vão usar aqueles sinais da atualidade, né? Recentemente, semana passada, eu vi mostrando fazendo sinal de privilégio. Olha um sinal novo. Novo. Aprendi semana passada, né? Então, constantemente a gente precisa de estar estudando. Ai, muito bem. Só respondendo uma pergunta que eu vi aqui, deixa eu ver quem fez. Foi a LCN Freitas. Ela me perguntou se eu também sou coda. Não, gente, eu não sou coda. Por isso mesmo que eu chamei a Camila para poder conversar um pouco aqui com a gente, tá bom? Deixa eu ver quem mais perguntou alguma coisa aqui. Aqui, ó. Já vou tirar, tá? Pergunta para Camila: qual idade você aprendeu Libras com seus pais surdos e como você se sentiu? Ai, quase que eu tirei a Camila. Como é que eu tirei essa pergunta aqui? Ah, tá. Entendi. Ok. Ó, eu acredito que eu aprendi língua de sinais bebê, né? Às vezes, tipo, querendo, apontando, querendo água, pequenininha. E para mim, assim, super natural, normal, sabe? Não. Única coisa, assim, que às vezes eu não gostava de me ver, assim, diferente, assim, nossa, ou com dó. Tinha muita gente que ficava com dó. Nossa, seu pai e sua mãe é surdo e tal. Igual teve uma situação, hoje eu tenho uma filha de 11 anos, e teve uma vez que eu fui trabalhar e deixei ela com a minha mãe. Aí tinha uma amiga minha foi trabalhar comigo. E o meu peito encheu de leite, tava vazando. E ela me perguntou: Camila, essa menina tá com quem? Tá com seu marido? Eu falei: não, tá com a minha mãe. E ela tá assim: você é doida? Eu falei: uai, gente, eu tô viva até hoje. Então, assim, isso pode fazer qualquer coisa. A diferença do surdo para nós, que ele só não escuta. Só isso. Mas eles podem fazer qualquer coisa, né? Então, às vezes tem isso também. Então, eles me olhavam com dó, sabe? Isso aí eu não gostava, não. Porque eu achava isso normal, mas para outras pessoas, não. Então, acho que era isso que eu me lembrava. E também, às vezes, eu ficava cansada um pouco da língua de sinais também. Então, às vezes, quando eu ia para festa de família, eu ficava mais com os meus primos, sabe? Mas sempre, porque minha mãe, ela tem
8 irmãs e 4 irmãos. E ninguém sabe a língua de sinais. Ninguém, infelizmente. Sabe se comunicar com ela caseiramente, mas não sabe a língua de sinais, nem meus avós. Então era eu, intérprete. Pra mim, sua mãe falou, ai, eu fingia o saco, sabe? Eu queria brincar. Era assim. Exatamente. E aí a gente entra num outro ponto que é muito importante. Antigamente, as pessoas que sabiam língua de sinais, aí seja coda ou não, elas automaticamente eram consideradas intérpretes. E como os codas usavam a língua de sinais em casa, eles se tornavam intérpretes compulsoriamente, né? Pelo menos para as famílias. E para a família surda, geralmente o coda é visto como uma possível ponte entre os mundos ouvinte e surdo. Isso também aconteceu com você, Camila? Como é que você se sentia tendo que viver, entre aspas, em dois mundos, né? Ah, era desse jeito. Então, assim, se eu levava minha mãe no médico, tinha que ir lá. Se eu levava a minha mãe no ginecologista, aí eu lá no ginecologista com a minha mãe, né? Então, assim, era tudo, né? Ou então, quando precisava de ligar para alguém, aí eu que ligava. Então, tudo eu resolvia, né? Para os meus pais, né? Então, às vezes era, porque assim, não é que era chato, porque eles eram meus pais. Mas, assim, crianças, tem que colocar a cabecinha de criança, porque às vezes eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas. Então, desde pequenininha, eu já tinha responsabilidade. Então, minha mãe precisava de trabalhar, meu pai, então eu, pequenininha, eu cuidei do meu irmão, né? Então, eu já tinha que criar essa responsabilidade. Então, assim, poxa, levar minha mãe e meu pai no médico, então tinha que saber resultado de exame, o que estava acontecendo, com coisa que nós pais não passamos por filho. Assim, ô filha, que nossa, eu fui no médico e tô com infecção de urina, a gente não fala isso para os filhos, né? Fica mais neutro. Mas eu não, eu já tinha que saber tudo deles. Então, acontecia isso. É uma situação um tanto quanto interessante, né? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Bom, a gente já falou a respeito dos sinais caseiros que a gente acaba utilizando, né? Mas você, enquanto intérprete, tem alguma dificuldade em tirar esse vício para poder interpretar? Por exemplo, em vez de usar água, você usa água. Como é que você faz para se controlar? Agora, para mim, tá normal, né? Mas antes, no comecinho, a gente começava a usar. Mas não que era caseiro, né? Então, assim, porque tem surdos que às vezes não sabem a língua de sinais e usam classificadores, que é no caso dos meus pais. Às vezes, assim, de vez falar ontem, né? Tem o sinal de ontem, que é esse sinal da língua de sinais, mas meus pais usavam ontem. E tem alguns surdos que usavam assim, dormir, acordar. Que também é um sinal também. Então, eu gosto muito de classificadores, então, assim, não teve tanta dificuldade. Por quê? A gente consegue, na língua de sinais, fazer essa mistura e, e dentro da comunidade surda tem as identidades. Então, a gente também não é obrigado a usar só os sinais, né? O português sinalizado. A gente pode usar de forma que eles entendam. Então, o surdo tem uma mente tersemiótica. Então, se eu fazer água, o surdo que sabe dizer vai entender. Mas tem surdo que não sabe Libras. Então, se eu fazer assim ou assim, ele vai saber, porque visualmente é um copo que você está colocando na boca. Então, foi até, como é que fala? Um complemento na hora de interpretar, porque eu consigo fazer essa jogada, né? Claro, quando tem umas palestras formais, nós temos que usar mais formalmente. Mas um exemplo na igreja. Na igreja, quando tem aquele grupo de surdos ali que a gente sabe sabe a língua de sinais, beleza. Mas quando chega um surdo visitante que a gente não conhece, a gente usa esse recurso, essa estratégia. Até mesmo em sala de aula, que tem crianças surdas que estão desenvolvendo o vocabulário da Libras, então a gente usa esse recurso. Então, não é que é difícil,
não foi difícil, né? Foi até melhor, porque a gente precisa de desenhar, né, visualmente, e o surdo ama isso, e para ele é muito bom. De vez você ficar aquele formalmente, usando a língua de sinais. Então é bom, né? Igual na igreja lá, tem um surdo, né, Ana? Que não sabe língua de sinais. Então, o que, que a gente tem que fazer? Aí a gente mudou a nossa interpretação, mas não que não prejudique o surdo que sabe a língua de sinais, mas eu preciso alcançar o surdo que não sabe a língua de sinais, né? Que aí teve a interpretação do rei Josafá, da guerra. Então, de vez eu fazer guerra e ver que esse pessoal andando. Então, para ele visualmente ver e os outros veio, recorreu para trás. Então, a gente usa essa estratégia, né? Isso é uma dica para vocês aí, que é intérpretes que estão assistindo, que não fique preso da língua de sinais. Preocupa com o surdo. Você está interpretando é para o surdo. Você não está interpretando para o intérprete, você não está interpretando para um ouvinte, você está interpretando por surdo. Então, preocupa com ele o que ele entende. Então, é bom você conhecer. Antes de você fazer uma interpretação, conhece ele, se comunica para ver como é que é o jeito dele se comunicar, né? Um exemplo no curso técnico de administração, eu estava interpretando para a Jéssica e falei com ela sinal de sensor. Ela não conhecia. Aí eu soletrei sensor. Também não conhecia. Aí mostrei para ela a imagem do sensor. Também não. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei com ela assim, sabe você andar? A luz acende sozinho? Ou shopping? Você andando? Abre sozinho? Sei. Sensor. Aí ela entendeu. Entendeu? Então eu tive que desenhar uma cena para ela entender, para ele continuar com aquela matéria. Então, preocupa com o surdo. Não preocupa só de sinalizar. Porque, claro que a nossa formação, nós somos intérpretes de Libras, sim, mas nós estamos interpretando para eles. É a mesma coisa de um vendedor. O vendedor está preocupado, quer vender para o cliente, então faz de tudo, fala da qualidade do produto. Às vezes o produto não é não, mas vocês falam lá para vocês venderem, né? Então, nós também precisamos ter a qualidade também na hora de interpretar. Passar isso para o surdo de forma mais real possível, mais verdadeira, sabe? Não ficar jogando sinais, tipo, sinalizei pronto. Se ele está ali para receber a sinalização, é o direito dele. Porque eles ouvem com os olhos. Então, eles precisam disso. Exatamente. Gente, o volume de perguntas subiu muito. Deixa eu ver aqui o que está aqui para a gente. Vamos ver aqui. Aqui, ó, outra para Camila. Camila, eu vou fazer bimodalismo aqui, porque Camila aqui está travada. Camila, você disse que pode acontecer, por exemplo, uma ponte da sua família se comunicar com seus pais, né, das pessoas. Você já passou por algum momento constrangedor? Por exemplo, alguma pessoa te pedia para traduzir uma coisa constrangedora? Já aconteceu? O surdo, eles são muito sinceros. Assim, eles não têm. Ele fica enchendo linguiça, te falando, mas eles falam a verdade. Então, a minha mãe, ela aprendeu a língua de sinais, só que assim, ela não teve, entre aspas, não é que educação, assim, os pais dela e para os irmãos não conseguirem comunicar pela língua de sinais, então para minha mãe é tudo normal. Então, às vezes, minha mãe falava uma coisa, tipo assim, eu não gostei da sua casa. Aí eu falava, eu falava, ela não gostou. Às vezes eu ficava sem graça, mas eu falava, porque é ela que tá falando, né? Teve uma vez também que com um primo meu, um primo dela, casou com uma mulher aí, né? E ela falou com ela, falou assim, você casou com ele porque ele é velho, né? Depois você pegar o dinheiro dele e pegar a casa. Tipo isso, sabe? Então, já passei. Essas coisas tipo isso, porque eles são bem sinceros. Agora eu tenho uma pergunta daqui para o Ronan.
como é que é o jeito correto de se referir a uma pessoa surda? É surda muda? É deficiente auditiva? É pessoa com deficiência auditiva? Como é que fala? Bom, ó, essa pergunta é boa, né? Já vi alguns momentos, né, tem os surdos cegos também, às vezes se comunicando através das mãos, né? Eu achei muito legal. Isso eu vi dentro da igreja. Acho que a pergunta ele não entendeu. Perguntou certo? Certo ou errado? Mudo, certo ou errado? Entendeu? Entendeu? Bom, vou trocar de assunto, né? Mudo não, porque eu falo, nós não temos voz, mas nós, né, igual a minha família, nós comunicamos, vejo igual tem gente que fala oralmente, mas eu falo, né, o que eu chamo eles mamãe. Às vezes assim, eu chamo eles com tom de voz, né, vovó. Nós temos um pouquinho de voz, né? A gente fala, então esse termo mudo, não. Mas né, tem algumas pessoas que confundem surdo e mudo. Eu falei, não, eu falo com as mãos, também falo. Sai som também, olha, escuta pra você ver. Viu? Mamãe, olha, mamãe, vovó, viu? Vocês ouviram? Pois é, então nós não somos mudos, entendeu? Vai falar surdo, não tem problema nenhum. Né? Tem alguns surdos que são oralizados, com bastante treinamento, né? Mas vamos supor, tem uma namorada, ou quando você casa, né, que é ouvinte, outro que é surdo. Às vezes não precisa, às vezes, de ficar só falando, né? Tem alguns que usam o bimodalismo, mas tem alguns que conseguem oralizar, mas confunde muito, porque mexe a boca muito rápido, isso nos confunde. Então, para fazer oralidade, tem que falar mais devagarinho, né? Igual minha mãe, minha família, tem alguns que usam um pouquinho, né, na oralização, só que eu fico um pouco confusa. Eu falei, o que vocês estão falando? Aí eles me explicam mais devagarinho, resumidamente, aí eu entendo essa comunicação. O oralismo rápido, falar rápido demais, confunde muito, né? Mas a minha família, a maioria usa mais a língua de sinais comigo mesmo, que aí eu entendo. Né? Tem algumas pessoas, tem algumas famílias que eu vejo que não usam língua de sinais, que usam mais a oralização. Né? Por exemplo, às vezes está de longe, aí a pessoa grita, aí uma escuta e olha, aí eu começo a sinalizar. Aí eu uso isso, a minha voz. Né? Mas surdo e mudo, não. Tá? Nós comunicamos, falamos. É, exatamente. Gente, a questão da mudez, ela é algo muito sério, porque a mudez, ela pode ser causada por uma má formação das cordas vocais, pode até ser mesmo por um câncer ou um trauma. É muito difícil você encontrar um surdo que esteja mudo. E a diferença entre surdo e pessoa com deficiência auditiva, ou na sigla DA, é o seguinte: o surdo, como já diz na própria lei, é aquele que interage e compreende através de experiências visuais. Então, o surdo, ele é usuário da língua de sinais. Ele se vê enquanto identidade surda, ele compreende, interage com a comunidade através da língua de sinais. Já o DA, ou a pessoa com deficiência auditiva, ela não reconhece a língua de sinais como a própria língua. Então, muitas vezes, essas pessoas passarão por um longo processo fonoaudiólogo para desenvolver mais ainda a fala, serão usuários de aparelhos auditivos ou implantes cocleares, e acontece isso. Então, a diferença maior entre surdo e DA é o estilo da comunicação. Então, se você vir alguma pessoa, perceba que ela é surda, está usando língua de sinais, é surdo. Tá? Não está usando, está fazendo muita leitura labial, está te respondendo em língua portuguesa, provavelmente essa pessoa vai ser DA. Isso não significa que o surdo não saiba fazer a leitura labial. O Ronan provavelmente sabe. Vocês viram ele emitindo as palavras com a voz. Por isso que
De novo, a palavra mudo está errado. Então, em nenhum contexto você utiliza essa palavra. Tem uma outra pergunta aqui, olha, que ela é interessante também. No processo de alfabetização, vocês tiveram dificuldades que eram codas? Você já respondeu isso, né, Camila? Eu tive dificuldade no português, sim. Mas Beleza. aí, com o tempo, eu fui melhorando. Mas aí, até hoje, acho que veio um déficit, assim, questão do português, porque eu imagino imagem, literalmente. Eu imagino a língua de sinais. Tem vezes que, para mim, lembrar da palavra, eu uso a língua de sinais primeiro, para mim depois sai a palavra. É meio doido. Não sei, se tiver coda e outros codas, me fala aí se isso acontece com você, para me saber se eu sou normal, tá? Me fala aí, por favor. Porque eu tenho esse meio doido, eu começo a desenhar, tem hora que eu falo com a mão sozinha. Então, se tiver aí, me fala para mim ficar tranquila, para saber se eu sou normal. Gente, tem uma outra coisa que deixa eu me encontrar aqui. Bom, a Libras é uma língua, diferentemente da língua portuguesa. As estruturas são diferentes. Então, por exemplo, o que a gente fala em língua de sinais, vou à casa, perdão, a gente fala em português, vou à casa de Ana. Na língua de sinais ficará mais ou menos assim: Ana, casa eu ir. Então, o nosso SVO na língua de sinais geralmente é OSV, né? Então, muitas questões culturais que nós temos enquanto comunidade ouvinte podem ser diferentes na comunidade surda. E aí, Camila, eu te pergunto, como é que, enquanto coda, você consegue passar para a língua portuguesa o que algo é bastante relacionado a Libras, muitas das vezes pelos aspectos culturais? Como é que faz isso? Não entendi. Por exemplo, nós temos o sinal em língua de sinais que é isso aqui, Ah, tá, né? entendi. Como é que explica isso em português? Não sei. Eu sei fazer, tem sinais que eu sei fazer. Só que eu não sei, tipo assim, explicar como é que faz o sinal, sabe? Então, por isso que eu estou estudando muito. Eu estou aprendendo a gramática da Libras tem uns 2, 3 anos para cá. Porque aí tem muita coisa que eu penso, eu já. Porque automaticamente a gente já faz, finaliza, normal. Mas tem muita coisa que eu aprendo dentro da gramática, os parâmetros da Libras. Então, isso é muito importante, né? Mas tem sinais que eu faço assim e não sei explicar. Só sei fazer. Se colocar dentro da Libras, eu coloco. E no caso da língua portuguesa, por exemplo, nós temos muitas metáforas. Como é que passa isso para a língua de sinais? Por exemplo, tempestade em copo d'água. Eu posso fazer chuva, copo de água? O surdo vai compreender? Não, o surdo não vai compreender. Porque aí a gente tem que pegar o português e transformar para Libras, né? Então, dependendo do contexto também, que entra o contexto também, né? Tempestade no copo d'água. Às vezes você fala assim, nossa, você faz tempestade no copo d'água, tipo, nossa, você está fazendo confusão demais, né? Dependendo daquele contexto ali, né? Tem que ver a frase antes, mas a gente tem que passar tudo, principalmente na igreja, né? Então, na igreja eu aprendi isso muito, na questão de metáforas, porque às vezes, assim, você fala assim, ai, minha vida é uma tempestade. Aí, minha vida é uma tempestade. Aí o surdo vai ver assim, vai estar chovendo sua cabeça? Às vezes ele nem vai para a igreja, porque ele pensa esse crente do doido, né? Então, às vezes, a minha vida é uma dificuldade. Então, você tem que pegar aquela metáfora, mas você tem que conhecer o português, tá? Não é só você saber a língua de sinais. Você tem que também saber o português. Por quê? Eu tive uma experiência semana passada que eu fiz uma live sertaneja. Então, eu fiquei uma semana estudando a letra. Eu vi o Hermes aparecendo ali, gente, meu parceiro. Nossa, me ajudou demais, o Hermes. E ele. Então,
são músicas que eu não costumo escutar. Eu sou evangélica, então eu escuto gospel mesmo. Mas, como profissional intérprete, eu precisei de estudar as letras, entender aquelas letras, aquele contexto, né? Então, eu estudei uma semana para mim conseguir fazer essa live, porque se eu fosse fazer sem estudar elas, ia sair português finalizado e não ia chegar com excelência para o surdo. Então, eu precisei de estudar, porque você tem que conhecer aqueles tipos de metáfora, né? Então, uma dica aí também. Então, tem que saber os dois, tem que estudar bastante. Somente assim, um exemplo, igreja. Eu que já tenho muitos anos da igreja, para mim é tranquilo vir falar assim. Quem pegou sua espada? Tem muito pastor que fala assim: quem pegou sua espada aí? Então, essa espada é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, que a gente já conhece é fácil. Mas uma pessoa que às vezes é de uma outra religião e não conhece esses termos, às vezes não vai saber fazer, né? Então, ia usar, às vezes, português sinalizado e ficar muito pouco perdido. Então, é bom da gente dar uma estudada, não só de igreja, mas culturas, regionalismo, culturas de outros estados, de países, né? Um exemplo de falar assim, lá nos Estados Unidos, o café da manhã estava uma delícia. Se fazer esse café da manhã, o surdo vai pensar assim, pão de queijo, café com leite, porque é aqui que a gente come pão, mas o café da manhã dos Estados Unidos não é. Então você tem que já pegar. Ovos mexidos, bacon, hambúrguer, que são o café da manhã deles, é dessa forma. Então você já tem que passar pronto, porque senão no café do surdo, lá nos Estados Unidos, o café da manhã não parece pão de queijo, é café com leite. Então é bom você conhecer, tá? Não é fácil. Mas caso você vai interpretar igual eu, quando eu interpreto, eu sempre peço o texto antes, o cronograma, tudo para mim estudar aquele ali e passar para o surdo, porque é uma responsabilidade muito grande para nós. Exatamente. Você falando da questão dos aspectos culturais, aí uma outra pergunta para o Ronan. A Libras é internacional? Tem no mundo inteiro? Como é que é? Bom, boa pergunta. As línguas são iguais em todos os países? Não são, não é. Aqui no Brasil, né, que é o L1, que é a língua portuguesa, né, tem os contextos, sinais aqui no Brasil. Vamos supor, na França. Lá tem outros sinais deles, totalmente diferentes que aqui no Brasil, e nos outros, PSL, que é a língua de sinais americana, naquele país. Então, são diferentes. Então, a língua de sinais não são iguais aos outros países, né? Da Inglaterra, né? O português. Portugal? Portugal. Portugal. Portugal, né? Então, lá tem, né, o português. A Libras às vezes é diferente que aqui, claro, por exemplo, aqui no Brasil, escrever esse português, vamos supor uma frase, é igual lá do outro país? Às vezes, lá são diferentes também, nós. Bem engraçado. Porque é um lugar diferente. Aqui no Brasil, as pessoas criaram os sinais daqui, no contexto daqui, com os surdos daqui, né? Os intérpretes aprenderam com os surdos daqui, mas os sinais que nós criamos aqui no Brasil são diferentes que os outros países. Mas eu vi uma vez lá nos Estados Unidos, né, a ASL, a língua de sinais americana, eles sinalizam muito rápido. Eu percebi isso. Eu falei, meu Deus, que estranho. Acho que eu preciso aprender a ICL. É bom, é meio complicado, né? Podia aprender comunicação, né, com os outros usuários dos Estados Unidos. Mas eu achei difícil a língua de sinais americana. São sinais assim, de variações de sinais deles ali, sinalizando rápido demais, né? Então, outros países também bem diferentes, não são iguais, tá? As línguas no mundo inteiro são diferentes. Entendeu? Isso que o Ronan está explicando é muito importante, porque Libras é uma sigla.
Libra significa Língua Brasileira de Sinais. Muita gente pensa, a língua de sinais é universal. Todos os países têm a sua própria língua, mas cada um deles tem a sua variação. Nos Estados Unidos existe a ASL, na França existe LSF, tem a LGP, que é de Portugal. São várias e várias línguas. Muita gente confunde e pensa, por exemplo, que o Braille é brasileiro, mas não, o Braille ele já Você fala é de Braille? Braille. Braille, não? Braille. O Braille Eu ele já também é esqueço demais, internacional. porque eu não tenho vergonha de perguntar, não. Eu esqueço. Beleza? O Braille, ele é internacional. Inclusive, ele não é nenhuma língua, ele é um código. Então, tem até uma música do Djavan que fala assim, que é mais fácil aprender japonês em Braille. Eu acho que é mais difícil você aprender a língua de sinais do Japão, porque o Braille é igual. No mundo inteiro ele não muda. A gente tem que aprender falando da língua de sinais, cada país tem a sua. E aí, voltando à parte assim da legislação e dos estudos a respeito da língua de sinais, dentro do decreto tem uma parte que diz o seguinte: propõe cursos de nível superior bilíngues voltados à educação infantil. O que que é isso? São professores que entendem tanto da língua portuguesa quanto da língua de sinais. E determina a inclusão da língua de sinais em todos os cursos que formam educadores no Brasil. Então, se você aí é um professor de língua portuguesa, um professor de matemática, de geografia, a partir desse decreto, que é do ano de 2005, você tem uma disciplina obrigatória de Libras. Muita gente não entende o porquê. Está aí a explicação. É pelo decreto. Ronan, eu queria te perguntar o seguinte: você acha que isso foi importante para que a língua de sinais tenha sido difundida aqui no nosso país, para que mais pessoas tenham começado com um contato maior com a Libras por causa disso? Sim. Mas, assim, né, desde pequenininho eu estudo, né, nas escolas, mas, assim, não é fácil, não. Né? Tem alguns professores que, mesmo com essa disciplina, eles não usam língua de sinais, ficam falando, e às vezes eu vejo alguns português, igual exemplo, no Enem. Quando eu fui fazer o Enem. Quando eu vi, não entendi nada. Porque não tinha algum sinal de acessibilidade naquela prova, não tinha desenho, assim. Quando tinha desenho, algumas coisas eu entendia. Mas antes não colocou. Então eu fiquei muito chateado e não passei no Enem. Então aí eu não continuei, parei. Né? Infelizmente, eu acho que tem que melhorar mais ainda futuramente. Essa acessibilidade, eu sei que tem esse decreto, né, da língua, isso é importante, mas eu sinto que a maioria, é igual vamos supor, questão de fazer provas do Enem, sala de aula, né? Tem alguns intérpretes que conseguem, tem uns que não têm intérprete em sala de aula, então eu vejo algumas situações. Então, eu acho isso importante, porque tem alguns surdos, a maioria dos surdos reclamam da falta, né, vamos supor, na prova do Enem, dessa acessibilidade, deles conseguirem compreender a questão da prova, né, de passar, mas tem alguns surdos que estão nessa batalha até hoje, né, para conseguir, né, esse sofrimento aí de conseguir passar na faculdade, né, vai inúmeras coisas. Mas, né, a gente precisa de lutar mais, batalhar mais futuramente, de conseguir melhorar essa acessibilidade, né, de colocar mais imagem nas provas, né, de mais intérpretes fluentes, né, que sabe a língua de sinais, sabe comunicar com os surdos, que os surdos entendam claramente, né, a língua de sinais aí dos intérpretes, e aí a gente vai conseguir conquistar o nosso espaço, né? Então isso é muito prazeroso para nós. Mas antes era bem Gente, dá pior, licença, né? só um Bem difícil. minutinho. Faltam 20 segundos para terminar a live. A gente vai desligar essa daqui e vamos de novo. Eu vi que tem uma pergunta muito interessante da Letícia falando de preconceito. Então, por favor, manda de novo essa pergunta, tá bom? A gente encerra e volta, tá? Voltem também, por favor.